Salmos 91, verso 11 diz assim: Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Busque ser obediente e fiel à palavra de Deus e creia que você jamais estará sozinho. Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar. Deus enviará anjos para tirar os empecilhos, para tirar a pedra do seu caminho, para que você possa passar, para que você possa prosperar em nome de Jesus. Você jamais estará sozinho. Em nenhuma situação, o próprio Deus, o Senhor Jesus, estará com você por onde você andar. Em Daniel, no capítulo 3, a palavra de Deus vai nos dizer que o rei Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro e, segundo a ordem do rei, era que todos teriam que se prostrar diante da estátua. Todos deviam adorar aquela imagem. E aqueles que não se prostrasse, aquele que não adorasse a estátua do rei, seria jogado dentro da fornalha do fogo ardente. Mas ali havia 3 homens chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. E Sadraque, Mesaque e Abidnego eram homens totalmente temente e fiel e obediente à palavra de Deus. E eles se recusaram a adorar, eles não aceitaram adorar aquela estátua do rei. Eles não adoravam deuses estranhos, nem adoravam estátuas ou outra coisa que não fosse um único e verdadeiro Deus, aquele que fez os céus e a terra. Pois na palavra de Deus nos diz em Êxodo, no capítulo 20, versículo 3 ao 4, Não farás para ti imagens de esculturas, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visto a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram fiel a essa palavra de Deus, ele foi fiel à lei de Deus e não aceitou a lei do rei, ele não aceitou a ordem do rei, mesmo sabendo que seriam lançados na chama de fogo ardendo. Eles foram fiel à palavra de Deus e não aceitaram adorar aquela imagem. O rei Nabucodonosor ficou muito furioso. Ele ficou muito chateado, ficou muito bravo com Sadraque, Mesaque e Abidnego e mandou que os seus soldados acendessem a fornalha de fogo, que fosse acendida e aquecida 7 vezes mais para lançar Sadraque e Abidnego na fornalha, por ter se recusado a adorar a imagem de ouro que ele tinha feito. E a Bíblia diz que as chamas de fogo estavam tão quente, que matou os soldados que lançou Mesaque, Sadraque e Abidnego. Os soldados que lançaram eles no fogo de fora não suportaram a temperatura, que morreram logo após ter jogado eles. Mas de fora o rei observava os 3 dentro da fornalha e ficou surpreso, porque foram jogados 3 homens na fornalha. E Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele estava vendo não apenas 3 homens. Ele havia mandado jogar 3 homens, mas ele estava vendo um 4º homem. E o mais interessante e assustador para o rei era isso, que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha de fogo, amarrados, e logo depois o rei viu que no meio deles havia um 4º homem. Não era apenas mais 3, agora era 4 homens. E não estavam presos, não estavam amarrados, mas caminhavam dentro da fornalha do fogo ardendo em chamas. E o rei ficou muito curioso e chegou mais perto para ver o que estava acontecendo. Aqueles 3 foram lançados amarrados e o rei e todos que estavam ali presentes
Achou que eles morreriam, mas estavam vivos, soltos, caminhando em meio às chamas de fogo, e ainda havia mais um homem entre eles. Quando o rei chegou próximo e pôde contemplar aquele milagre que havia acontecido, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, não só reconheceu que eles eram homens de Deus, mas também confessou e gritou chamando eles, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E eles saíram do fogo, e o rei viu que em seus corpos não havia feridas, suas roupas estavam perfeitas, e todos ali presentes viram um grande milagre de Deus. E o quanto Deus é fiel a todo aquele que crê nele, que permanece firme e obediente à sua palavra. E o rei que duvidava e acreditava nas suas imagens, em deuses estranhos, o rei Nabucodonosor, abriu o coração para a verdade e gritou dizendo: Louvado seja o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto a outro Deus que não fosse o próprio Deus. Amém? Glórias a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Deus, o único, aquele que fez os céus e a terra. O grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, Jeová. Glorificado seja o nome do Senhor. Nenhum Deus estranho pode te livrar, nenhuma estátua pode te livrar, nenhuma imagem pode te livrar, seja de ouro, de madeira ou de prata, nenhuma delas pode te livrar. Só Deus Altíssimo, só Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra. Por isso, clame a Deus Altíssimo em nome de Jesus Cristo, porque Jesus é o único meio de se chegar a Deus. Seja fiel à palavra de Deus e creia que Deus te guardará. E não importa o que acontecerá com o teu corpo, mas que tua alma esteja em Cristo. Em Mateus 10, 28, Jesus disse: Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, não tenha medo da lei dos homens ou da maldade dos homens. Acima de tudo, tema a Deus e ore para que você não viva distante da palavra de Deus. Tema a lei de Deus acima de tudo. Porque os homens podem até maltratar, podem machucar, podem até matar a carne, podem até matar o teu corpo, mas isso é passageiro e logo passará. Mas aquele que no juízo final, depois de ter morrido, depois da morte, se não tiver alcançado a salvação pelo que tem feito aqui enquanto viveu, Deus Todo-Poderoso, Deus tem todo o poder de lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. E isto não terá mais como mudar, será sofrimento eterno. Passará uma eternidade no inferno. Então, tema acima de tudo a Deus, porque Deus tem todo o poder para te salvar, quanto também tem todo o poder para lançar no inferno aquele que não obedece a Ele e vive segundo ensinamentos do inimigo. Então busque direção em Deus, busque entender o que há em ti que precisa ser mudado em nome de Jesus. Busque o Senhor Jesus Cristo hoje e vive em obediência à palavra de Deus. Lembre-se, em Mateus no capítulo 4, versículo 10, o próprio Jesus Cristo foi tentado a adorar coisas falsas. Jesus foi tentado a adorar coisas falsas, mas Jesus repreendeu Satanás dizendo: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Busca ao Senhor Jesus de todo o teu coração, não só por falar ou acreditar, mas busca obedecer Jesus. Busca obedecer ao ensinamento de Jesus. Busque conhecer Jesus, por viver a obediência, por sentir a presença do Senhor em tua vida.
Vive em obediência à palavra de Deus, Pai Todo-Poderoso. E creia que Deus te guardará e te livrará de todo mal. Só Deus pode te livrar. Deus enviará anjos para te guardar, para te proteger em todos os teus caminhos. Amém? Glórias a Deus. Jesus te abençoe grandemente. Em João 15:10, Jesus disse: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Se obedecer aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Ou seja, Jesus Cristo veio aqui na terra, mandado do seu Pai Todo-Poderoso, Deus Pai Todo-Poderoso, e ele permaneceu em obediência e ele se manteve no amor do Pai. E ele nos manda que obedecemos a lei do Senhor Jesus para que permaneça no amor de Cristo, com a graça de Cristo na nossa vida. Precisamos obedecer a palavra de Deus. E sabemos que viver a obediência nesse mundo de engano, nesse mundo maldoso que vivemos, que a palavra de Deus já diz que o mundo jaz do maligno. Viver nesse mundo cheio de engano, cheio de dificuldades, não é fácil. Jesus disse que não seria fácil, mas o Senhor Jesus é que nos dá força. Viver a obediência nesse mundo não é fácil, humanos e falhos que somos, mas precisamos buscar ao Senhor Jesus e Ele é que nos dará força e coragem para vencer. E só Jesus pode nos livrar e nos salvar e nos levar até o Pai eterno. Amém? Glórias a Deus. Jesus te abençoe poderosamente. Eu sou a Mera Oliveira e eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor Jesus envie anjos ao teu redor, te direcionando, te livrando de todo mal, para que você possa abrir o olhar, teu olhar para Cristo, para abrir teu olhar para o agir de Deus na tua vida, para que você escolha, enquanto há tempo, andar pelos caminhos do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Compartilha essa palavra com alguém.